Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tenham todos vocês um santo dia, bom dia, hoje 7 de abril de 2021. Vejamos o Santo Evangelho do dia narrado por Lucas 24, do versículos 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversaram sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofás, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e deu-lhes e distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, a eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Daquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Gente, que passagem tão bonita. Esses 2 discípulos do Senhor caminhando para a cidade. No caminho, Jesus aparece, caminha com eles, e eles
com aquela preocupação, porque eles não tinham visto Jesus, tristes e aborrecidos, porque tudo acontecera de uma forma muito esquisita. Mataram o nosso rei, condenaram o nosso rei, crucificaram e sepultaram. E ele havia dito que ressuscitaria, mas eles ainda não tinham visto. Aí foi onde eles falaram que algumas mulheres, alguns dos seus amigos também, já tinham falado da ressurreição de Jesus, mas eles ainda não tinham conhecimento. E aí, quando eles menos se deparam, o Mestre, o Senhor Jesus, caminhava junto com eles. Eles só reconheceram ao partir de pão. Quando Jesus partiu o pão, deu graças, aí os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. E Jesus, como que por encanto, desapareceu. Amados irmãos, é uma passagem muito bonita. É uma passagem que nos mostra que Jesus está vivo. O Jesus ressuscitado está entre nós. Está em cada um de nós, nos iluminando, nos guiando e nos protegendo. Vocês vejam aqui que eles disseram, que eles falaram que Jesus fez tantas coisas boas, tantas obras maravilhosas, mas que os homens da época, os homens da lei, o entregaram para ser crucificado. E eles não tinham tido ainda a experiência de ver o Mestre Jesus ressuscitado. Mas Jesus, sabendo disso, fez o que fez, aproximando-se deles quando eles caminhavam. E eles não reconheceram o Mestre Jesus. Jesus falou tanto das Escrituras, começando lá de Moisés, depois pela profecia, e tudo o que aconteceu. E só foram reconhecer Jesus quando Jesus partiu o pão, porque já era noite, bem tardinha, e como eles se agradaram da conversa do Mestre, pediram para que eles ficassem junto com ele, porque Jesus fez de conta que ia mais adiante. Mas o propósito de Jesus era realmente ficar com eles. E aí Jesus ficou e se deu no que deu. Jesus partiu o pão, deu graças, aí os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Amados irmãos, isso para nós também retrata a nossa realidade, porque todos os dias em nossas vidas, vocês podem ver, são novos dias. Hoje é quarta-feira, 7 de abril. Essa quarta-feira, esse 7 de abril de 2021, nunca houve, jamais existiu esta quarta-feira de hoje. Ela é única e autêntica. Então, eu quero dizer a vocês que é novas oportunidades que o Senhor Deus está nos dando. É um novo dia com características diferentes. É um dia diferente de ontem, diferente de todas as quarta-feiras que já existiu até aqui. E não existirá outra quarta-feira igual a esta. Ela é única e autêntica, não haverá outra. Portanto, amados irmãos, a exemplo dos discípulos de Jesus, que caminharam com o Mestre e não o reconheceram, nós também estamos caminhando, vivendo, tendo a nossa vida com o nosso Mestre Jesus e nós não o reconhecemos. O fato de estarmos vivos, passando por essa pandemia terrível, olha gente, isso o Senhor Jesus está conosco. Ele não nos abandona. É claro que muitos perderam a vida, muitos perderão, e muitos pegarão essa doença e vão vencer. Mas tudo é propósito do Senhor Deus. Temos que compreender isso. Nada nesse mundo é por acaso. Se essa pandemia está aí, alguma razão deve ter. Eu até diria para vocês que tal coisa aconteça somente com a permissão de Deus. Se não for por Ele, isso não aconteceria. Certamente deve estar se cumprindo
algumas coisas das Escrituras, algumas coisas dos finais dos tempos, algumas coisas que precisam acontecer, que é para nos exemplar, que é para abrir os nossos olhos, para nos conscientizar que nós não somos donos do mundo, não somos donos da verdade, e que nós temos um Senhor, um Mestre, um Rei, que nos guia, que nos alimenta, que nos dá a vida e que faz tudo por nós. Amados irmãos, creemos firmemente que Jesus é o Senhor, creemos que Ele está em nosso meio. Pedimos ao nosso amado Jesus que abra os nossos olhos, que abra a nossa mente, que abra os nossos corações para que nós possamos crer firmemente que Jesus é o Senhor e que somente Ele é o nosso Salvador. Tenham todos um santo e maravilhoso dia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Abração.